Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Deus quer nos falar, mas nós temos que abrir o nosso coração. Eu vou transmitir agora a liturgia referente ao dia 7 de setembro de 2022, quarta-feira, 23ª semana do tempo comum na Igreja Católica Apostólica Romana. A cor dos paramentos litúrgicos é verde e no rito da celebração temos o ofício do dia. Antífona da entrada. Vós sois justo, Senhor, e justa é a vossa sentença. Tratai o vosso servo segundo a vossa misericórdia. Salmo 118, versículos 137 e 124. Vamos agora à oração do dia. Rezemos. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem em Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura, leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos do 25 ao 31. Irmãos, a respeito das pessoas solteiras, não tenho nenhum mandamento do Senhor, mas como alguém que por misericórdia de Deus merece confiança, dou uma opinião. Penso que, em razão das angústias presentes, é vantajoso não se casar. É bom cada qual estar assim. Estás ligado a uma mulher? Não procures desligar-te. Não estás ligado a nenhuma mulher? Não procures ligar-te. Se, porém, casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Mas as pessoas casadas terão as tribulações da vida matrimonial, e eu gostaria de poupar-vos disso. Eu digo, irmãos, o tempo está abreviado. Então que, doravante, os que têm mulher vivam como se não tivessem mulher, e os que choram como se não chorassem, e os que estão alegres como se não estivessem alegres, e os que fazem compras como se não possuíssem coisa alguma, e os que usam do mundo como se dele não estivessem gozando, pois a figura deste mundo passa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 45, versículos do 11 ao 12, 14 ao 15, 16 a 17, refrão 11a. Escutai, minha filha, olhai e ouvi isto. Repitamos. Escutai, minha filha, olhai e ouvi isto. Escutai, minha filha, olhai e ouvi isto. Esquecei vosso povo e a casa paterna, que o rei se encante com vossa beleza. Prestai-lhe homenagem, é vosso Senhor. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto. Majestosa a princesa real vem chegando, vestida de ricos brocados de ouro. Em vestes vistosas ao rei se dirige, e as virgens amigas lhe formam cortejo. Escutai, minha filha, olhai e ouvi isto. Entre cantos de festa e com grande alegria, ingressam então no palácio real. Deixareis vossos pais, mas tereis muitos filhos. Fareis deles soberanos da terra. Escutai, minha filha, olhai e ouvi isto. Repitamos. Escutai, minha filha, olhai e ouvi isto. Aclamação ao Santo Evangelho, com um pequeno texto de Lucas, capítulo 6, versículo 36. Aleluia, 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 aleluia. Meus discípulos, alegrai-vos, exultai de alegria, pois bem grande é a recompensa que nos céus tereis um dia. Alegrai-vos, exultai de alegria, pois bem grande é a recompensa que nos céus tereis um dia. Aleluia, 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 aleluia.
Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 6, versículos do 20 ao 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, levantando os olhos para os seus discípulos, disse Jesus: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, nós vamos à primeira reflexão, que está no livro Dia a Dia com o Evangelho 2016. Vamos ver qual é a reflexão e depois passaremos para a de Antônio Carlos Santini, da Comunidade Católica Nova Aliança. Jesus oferece aos discípulos um panorama do reino de Deus que ele está implantando. As bem-aventuranças e as mal-aventuranças são realidades que vão se verificar já ao longo desta vida. Os pobres são pessoas que sofrem privações graves. No setor econômico, os que têm fome. No plano afetivo, os que choram. No plano social, os que são odiados e rejeitados pela sociedade injusta que recusa o projeto de Deus, de Jesus. Ao lado das bem-aventuranças, Lucas apresenta as mal-aventuranças. Não se trata de condições sociais ou destinos humanos diferentes. O reino de Deus é um divisor de águas. De um lado, encontram-se os que aceitam Jesus e a prática do amor. Do outro, os que rejeitam Jesus e sua proposta de vida e liberdade para todos. Cada um arca com as consequências da própria escolha. Agora vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Olha, no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, vocês encontram textos e vídeos para divulgar à vontade, a fim de salvar almas, pelo menos tentar salvar almas. É o nosso papel mandado por Jesus: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Depois eu quero falar também um pouquinho sobre a carta de São Paulo, vamos ver se vai dar tempo. Vamos agora para o Evangelho, a interpretação, a reflexão de Antônio Carlos Santini. Felizes vós, Lucas capítulo 6, versículos do 20 ao 26, é o título da reflexão do Santini, da Comunidade Católica Nova Aliança. Em 7 versículos, 4 bem-aventuranças. Em 7 versículos, 4 bem-aventuranças e 4 ais. 2 pratos da balança. No primeiro, a aventura. No segundo, a desventura. Em suma, uma receita de felicidade. Qual será o fiel da balança? Uma pesquisa de opinião poderia inquirir a respeito da felicidade. Como chegar a ela? Teríamos variadas respostas: dinheiro, saúde, casa nova, bom salário, bom casamento. Curiosamente, tudo isto, coisas que perdemos com o tempo. O dinheiro é roubado, a saúde fenece, a casa trinca,
A demissão interrompe o salário, o casamento termina em divórcio. Efêmeras felicidades. Ao falar sobre felicidade, na verdade, ele está falando sobre os bem-aventurados. Jesus toca em um ponto sensível de nossa existência, um verdadeiro nervo exposto. Logo, nos inclinamos a imaginar uma felicidade concreta, palpável e de preferência para já. No entanto, a diferença entre felicidade e bem-aventurança não é apenas questão de semântica. Um abismo as separa. O monge beneditino François Trevede comenta: a pequena felicidade não sabe crescer, enquanto a beatitude, cujo outro nome é alegria, é imensa por natureza. Somente ela tem a nossa medida, pois está na medida de Deus. É uma forma de dizer que não seremos realmente felizes com felicidadezinhas. Nossa sede vai muito mais além. Não se trata de desprezar as pequenas felicidades, como o vinho de Caná ou os pães e peixes multiplicados e logo partilhados conosco. O Mestre Jesus estabelece uma tensão dialética entre os 4 ais e os 4 vivas. Melhor ainda, entre um agora e um futuro. Mesmo sem elevar muito o olhar, vemos que o político corrupto age em função de um agora e compromete seu futuro. Mas se olhamos mais alto, em termos de eternidade, o contraste se torna chocante. Alguns escolhem: vamos comer e beber, pois amanhã morreremos. Isaías 22, versículo 13. São Paulo contrapõe: se é somente para esta vida que depositamos nossa esperança em Cristo, somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. E aqui se manifesta o nosso futuro cristão. Nosso futuro é Cristo. François Trevede vai adiante. Cristo é nosso futuro próximo, a tal ponto próximo que ele já é nosso presente. Saibamos permanecer em nossa fome. Ela é boa e nos faz bem, desde que esperemos somente de Cristo que ela seja saciada. Ter fome de Cristo, apresentar-lhe nossa pobreza e nossas lágrimas, ser perseguido por causa dele, eis 4 ingredientes essenciais da bem-aventurança. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor sua esperança. Salmo 40, versículo 4. Agora uma informação rápida sobre a carta de São Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 7, versículos do 25 ao 31. Vamos lá. O que diz aqui na Bíblia Sagrada, edição pastoral? Versículo do 25 ao 31. Para a igreja primitiva, a igreja antiga, eram iminentes o fim do mundo e a manifestação final e gloriosa de Jesus. É nessa perspectiva que podemos compreender muitos conselhos referentes ao matrimônio, ao celibato, à virgindade. Se o fim está próximo, para que se casar e ter filhos? Na visão de Paulo, a virgindade é vista como dom total da própria vida ao Senhor, como maneira de empenhar-se totalmente no testemunho do Evangelho. Jesus já destacava a grandeza do celibato na consagração radical a Deus e ao reino, mas sem o impor. Daí uma breve reflexão da carta de São Paulo, falando então na igreja primitiva, quando se esperava logo a volta de Cristo. Agora vamos à biografia do santo do dia.
eu pesquisei no site da TV Rede Século 21, rs21.com.br. Da minha parte, vocês podem utilizar à vontade tudo que está nos meus endereços eletrônicos, principalmente no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, que eu considero mais fácil de acessar, ou então o YouTube, Paulo Roberto Maciel. Santa Regina é santa do dia 7 de setembro. Regina ou Reine, seu nome no idioma natal, viveu no século III em Alise, antiga Gália, França. Seu nascimento foi marcado por uma tragédia familiar, especialmente para ela, porque sua mãe morreu durante o parto. Por essa razão, a criança precisou de uma ama de leite, no caso, uma cristã. Foi ela que a inspirou nos caminhos da verdadeira fé e da virtude. Na adolescência, a própria Regina pediu para ser batizada no cristianismo, embora o ambiente em sua casa fosse pagão. A cada dia tornava-se mais piedosa e tinha a convicção de que queria ser esposa de Cristo. Nunca aceitava o cortejo dos rapazes que queriam desposá-la, tanto por sua beleza física como por suas virtudes e atitudes, que sempre eram exemplares. Ela simplesmente se afastava de todos, preferindo passar a maior parte do seu tempo reclusa em seu quarto, em oração e penitência. Entretanto, o real martírio de Regina começou muito cedo e em sua própria casa. O seu pai, um servidor do Império Romano chamado Olíbrio, passou a insistir para que ela aprendesse a reverenciar os deuses, até que um dia recebeu a denúncia de que Regina era uma cristã. No início não acreditou, mas decidiu que iria averiguar bem o assunto. Quando Olíbrio percebeu que era verdade, denunciou a própria filha ao imperador Décio, que o seduziu com promessas vantajosas caso renegasse Cristo. Ao perceber que nada conseguiria com a bela jovem, muito menos demovê-la de sua fé, ele friamente a mandou para o suplício. Regina sofreu todos os tipos de torturas e foi decapitada. O culto a Santa Regina difundiu-se por todo o mundo cristão, sendo que suas relíquias foram várias vezes transladadas para várias igrejas, até que no local onde foi encontrada sua sepultura foi construída uma capela que atraiu grande número de fiéis que pediam por sua intercessão na cura e proteção. Logo em seguida surgiu a construção de um mosteiro e, ao longo do tempo, grande número de casas. Foi assim que nasceu a charmosa Villa Saint-Reine. Villa Saint-Reine, isto é, Santa Rainha, na França. Esta festa secular ocorre tradicionalmente em todo o mundo cristão no dia 7 de setembro. Santa Regina, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá, creia. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, vem do aramaico, o dialeto de Jesus. E somos todos irmãos, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia ele vai voltar e será o juízo final, numa dimensão extraordinária, numa dimensão mística, transcendental. É inefável, inenarrável essa imagem que nós pensamos sobre o juízo final. Não dá para você narrar como será. Não dá. Só Deus mesmo. Ele voltará. Deus, Jesus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Pai, Ele é o Filho e tem o Espírito Santo. Jesus voltará com seus anjos para o juízo final. E só nos quer que nós nos reconciliemos com Ele para nos dar o novo Éden, o paraíso, a vida eterna, a felicidade em plenitude, o gozo eterno. Vamos nos arrepender dos nossos pecados na nossa reconciliação com o Altíssimo. Perdão, Senhor meu Deus, perdão, Jesus Cristo, perdão, Espírito Santo de Deus. Pelos meus pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, pecados
das palavras, pecados do passado, presente e futuro. Perdão, Senhor Jesus, e me dê a vida eterna. Eu quero a vida eterna, meu Jesus.